sou a Liz aqui do canal, seja muito bem-vindo, que bom te ter aqui comigo hoje. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva, porque aqui tem muita coisa boa. E hoje nós vamos falar de algo muito importante. Esquizofrenia, já ouviu falar? É um transtorno psicopatológico que afeta pessoas comuns como eu e você, que infelizmente acabam tendo um surto e acabam desenvolvendo a esquizofrenia. Só que na psicologia nós temos várias abordagens. E uma dessas abordagens, assim como psicanálise, TCC, Jung, não sei se você já ouviu falar, me contei aqui nos comentários, já ouviu falar? Então nós temos várias abordagens e uma dessas abordagens é a Gestalt terapia. E a Gestalt terapia tem uma visão diferenciada sobre a esquizofrenia. Todos nós seguimos o DSM, né, que é o Manual de Transtornos Mentais, né, que é um manual mundial que todo mundo, todo psicólogo, todo psiquiatra segue. Mas nós, da Gestalt terapia, fazemos algumas considerações diferenciadas. E é isso que eu quero trazer aqui para você. Por quê? Porque é importante entender. Porque você vai procurar um profissional da Gestalt terapia, um psicoterapeuta, um psiquiatra, que conversa a mesma linguagem que você, que entende a doença, né, o transtorno, da mesma forma que você. E eu quero te trazer aqui clareza, porque a esquizofrenia é uma condição, mas que nós precisamos normalizar essa condição e não fazer a discriminação de pessoas. Porque o que acontece é que, infelizmente, a gente segrega no nosso mundo atual pessoas com condições psicopatológicas, pessoas com transtornos mentais, e acaba criando um estigma. E é isso que eu quero trazer aqui para você. Eu quero quebrar esse estigma. Quero desfazer esse estigma que a sociedade coloca tanto na saúde mental, nos transtornos mentais. Coloca um peso na pessoa que tem um transtorno mental, sendo que é possível existir mesmo com um transtorno mental grave, que é o caso da esquizofrenia. Por isso que eu quero trazer a visão da Gestalt terapia aqui para você. E se você curte esse vídeo, curte, compartilhe com alguém especial, porque aí o YouTube espalha para mais gente, e mais gente tem conhecimento de como essa pessoa com esquizofrenia pode existir. Porque às vezes aí você na sua casa tá achando que conhece alguém e acha que não tem mais solução para ela, que acabou a vida dessa pessoa com esquizofrenia. Mas é uma grande falácia, é uma grande mentira. Porque a pessoa com esquizofrenia pode viver normalmente, mas ela precisa entender que ela tem uma condição. Então veja, nós na Gestalt, primeiro que a gente entende que o ser humano é potente. Potente em criar, potente em se desenvolver, potente em se auto-atualizar. Ou seja, ele existe no meio, ele está inserido numa cultura social, né? Está inserido numa família, num ambiente. Ele herda esse consciente coletivo do seu ambiente, ok? E ele vai responder, vai se atualizar, entendendo que, olha, eu herdei isso da minha família, mas isso não faz mais sentido para mim. E aí ele troca. Aí ele vai convivendo com as pessoas e vai trocando, e vai assimilando aos pouquinhos o que acontece com ele. Isso é algo natural que nós, a Gestalt terapia, acreditamos que o ser humano vive. Ele vive em desenvolvimento. Ele vive em constante crescimento. Então, cada pessoa vai ter a sua autorregulação. Nós chamamos na Gestalt de autorregulação. O que é isso? Cada uma pessoa tem a sua própria forma de lidar e de se autorregular diante dos desafios do mundo. Por quê? Porque é comum nós, seres humanos, vivermos desafios. É comum nós, seres humanos, passarmos por angústia, passarmos por frustração, porque é assim que nós amadurecemos. Esse é um processo comum, um processo normal, ok? Então, todo mundo tem a sua própria autorregulação. Alguns vão se autorregular de uma melhor maneira, outros não. Por isso que você pode ver que umas pessoas têm mais ansiedade, outras não. Umas pessoas têm mais depressão, outras não. Por quê? Porque elas aprenderam a se autorregular. E essa habilidade de autorregulação você aprende desde criança, com os estímulos ambientais, entendeu? Eu não vou entrar nesse assunto, porque é um assunto muito extenso. Como que se autorregular? Mas o que você precisa entender é que todo ser humano ele se autorregula, e essa autorregulação tem a ver muito com os primeiros anos de vida, ok? E aí, como ele significa cada experiência e como ele faz essa troca, eu e o ambiente,
ok? Isso é um ponto principal que você precisa entender. Só que as outras abordagens da psicologia, elas dão ênfase no porquê. Né? Uma ênfase, a gente chama de ênfase estrutural. O que é isso? Por que você ficou doente? Por que isso aconteceu com você? Por causa do seu pai, por causa da sua mãe? Por quê? Porque tenta trazer uma explicação muito lógica, muito pegada na doença. Nós da Gestalt focamos no como. Como eu posso vencer uma dificuldade? Como eu posso ressignificar uma dor, ressignificar um trauma? Como eu posso lidar com a esquizofrenia? Outras abordagens falam, mas por que ele é esquizofrênico? Por quê? Só que nós da Gestalt entendemos que o porquê não vai curar o sujeito, não vai trazer. Vai trazer consciência, ok. Mas é no como que a gente realmente resolve o problema, sabe? E é por isso que a gente foca no processo. Como você está lidando com isso? Porque assim, a gente da Gestalt entende que o ser humano precisa se alimentar com aquilo que nutre de forma positiva e rejeitar os alimentos tóxicos. Então, a gente vai se autorregulando, porque, como eu falei aqui, todo mundo passa por angústia, todo mundo passa por frustração, vai ter situações legais, vai ter situações ruins na sua vida, mas aí você vai assimilar e nem tudo você vai internalizar. Você vai excluir, como na dieta mesmo. Como que é na nossa dieta? A gente não come o alimento? O nosso organismo não digere esse alimento? Não pega os nutrientes bons e elimina os ruins? É exatamente assim na nossa saúde mental. Então, a gente entende que vou assimilar aquilo que me é bom e que aquilo que não é bom eu elimino. Quando você não consegue fazer essa autorregulação, o ser humano se desorganiza. Ele se desorganiza enquanto pessoa. E aí que tá o problema, porque a angústia faz parte do amadurecimento. É importante todo ser humano passar por angústia. Quando a pessoa não passa por angústia, existe uma super proteção, uma bolha. Ela se torna frágil emocionalmente. Tanto a pessoa que passa por muita angústia, muita dor extrema, quanto a pessoa que não passa por nenhuma angústia. Essas duas polaridades causam prejuízo no sujeito. Vamos falar aqui no quesito bebê. Tanto o bebê que chora demais e não é atendido pelos seus pais, quanto o bebê que no primeiro choro já é atendido de imediato. Não existe um desenvolvimento da angústia. Eu tô pegando aqui bem razoável para você entender que é importante sim passar pela angústia. E isso acontece desde o nosso desenvolvimento infantil. Por que a pessoa desenvolve psicopatologia? Porque, às vezes, a pessoa não tem condição interna de se autorregular e a única maneira que ela achou, né, que o seu organismo achou, que nós da Gestalt entendemos que nós somos um organismo só. Nossa mente, nossas emoções, sentimentos, comportamentos, sensações físicas, espírito, alma, ok? Tudo é uma coisa só, é um organismo que está num ambiente. Esse organismo desenvolve uma psicopatologia porque muitas vezes ele não sabe lidar com as situações que lhe causam muita dor. Então ele fica... o seu cérebro, né, o seu organismo arruma outros caminhos para lidar com essa dor. Porque foi a única forma do seu organismo se autorregular. Pô, Lisa, mas como assim meu organismo vai ficar doente? Vai. Porque deixa eu te falar uma coisa. Existe algo em você que acontece, um fenômeno chamado homeostase. O que é isso? O seu organismo, ele está o tempo todo tentando deixar o seu corpo na homeostase. Então, de uma forma geral, ele quer sempre o equilíbrio, quer sempre o bem-estar. Só que, às vezes, como está em condição extrema, o seu organismo precisa achar meios de se autorregular. Vamos trazer aqui um exemplo. Quando você fica doente. O que é ficar doente? Ficar doente é uma resposta fisiológica do seu corpo para combater um vírus invasivo, um vírus estranho, uma bactéria estranha.
Isso é infecção que gera doença. Ou seja, o seu organismo, para combater algo ruim, ele vai se autorregular. Vai criar uma homeostase, mesmo que isso te prejudique. Ou seja, vai elevar o número de anticorpos, vai elevar o seu número de células imunológicas, né, para combater a infecção. E aí, com essa elevação, você vai ficar doente. Vai ter mais inflamação no seu corpo, vai ter mais reações sanguíneas, reações imunológicas. Entende? Mas isso é para um bem, é para você ficar curado. Seu próprio corpo se reajusta. É assim também na nossa saúde emocional. O seu próprio corpo, seu próprio organismo vai se reajustando para achar a homeostase, mesmo que seja por uma via disfuncional. E eu vou te explicar. Né? Por quê? Porque na saúde o processo de atualização e transformação é constante. À medida que você vai interagindo com o mundo, você vai se atualizando. A saúde e doença são polaridades definidas pela organização e desorganização da pessoa. Tipo, eu tenho saúde quando eu consigo me organizar, fazer essa autorregulação naturalmente. Eu tenho doença quando eu me desorganizo, quando eu tenho comportamentos evitativos, comportamentos de fuga, ansiedade, quando eu tenho extrema tristeza, porque eu não consigo elaborar situações, estou lá vivendo no passado na culpa, depressão, entendeu? Quando eu tenho altos níveis de polaridade de humor, ora eu tô maníaca, ora eu tô extremamente feliz, ora eu tô extremamente triste, transtorno de bipolaridade. E aí a gente tem também transtornos de personalidades, por quê? Porque eu não consegui me entender enquanto pessoa, organizar minhas emoções, e aí acabo desenvolvendo um transtorno de personalidade. Gente, isso pra tudo. Parece que é uma... O seu corpo tá ali, ó, tentando... Saúde e doença. Não, vamos pra saúde, vamos se organizar. Não, não tenho estrutura suficiente. E acaba a pessoa desenvolvendo uma psicopatologia. Ser saudável na gestalt terapia é a pessoa conseguir se reinventar diante das situações do dia a dia, das possibilidades. Então, se a pessoa está conseguindo viver bem, se reajustar, tipo, uma pessoa que bateu uma ansiedade, e aí ela mesma consegue identificar a ansiedade, usar estratégias para diminuir a ansiedade, entender qual foi a causa da ansiedade, ela está saudável, ela está se regulando, porque ansiedade todo mundo tem. Mas se a pessoa toda hora tem ansiedade, acaba evoluindo para um ataque de pânico e ela fica com o corpo todo energizado, ela não consegue mais lidar com essa ansiedade e é algo crônico, se repete direto, ela está com um transtorno de ansiedade. Ela está com dificuldade aí. E aí se desenvolve a psicopatologia, o transtorno mental. Entendeu? Então, a pessoa que está doente, para nós da Gestalt, ela vive com privação de escolha e liberdade. É uma pessoa que não consegue fazer suas próprias escolhas, não consegue direcionar seus próprios passos e acaba... O seu eu quer sair, né? Seu self quer ser quem ele realmente é, a gente chama de self na Gestalt. Você quer existir com todas as possibilidades possíveis, né? Mas você não encontra caminhos e evita de decidir, evita de escolher. Já viu aquela pessoa que sempre terceiriza decisões e vive angustiada? Então, provavelmente essa pessoa tem psicopatologia ou patologias no seu próprio corpo, porque somatiza, né? O sintoma foge. E aí tem pressão alta, alergias, baixa imunidade, infecções diversas, infecções urinárias, infecções na garganta, dor de cabeça. Isso fisicamente, mas também tem os transtornos mentais. Por isso que é importante usar da sua liberdade, se autoconhecer, entender quem você é e escolher, não se privar das suas próprias escolhas, né? Porque quando você se priva das suas escolhas, você se perde. Você desconhece quem você realmente é. E o adoecer acontece quando você está em desarmonia relacional. O que é isso? Quando você não consegue se relacionar bem com você mesmo e, consequentemente, você não vai conseguir se relacionar bem com o outro. E aí você vai viver numa angústia extrema. Porque, olha, se você não consegue nem se entender, você vai entender o outro? Não vai.
Então, o primeiro passo para autocura é você, no seu relacionamento com você mesmo. Ser saudável na Gestalt terapia é você saber quando você deve entrar em contato com alguma coisa e também quando não entrar em contato, porque, gente, nem tudo é hora de você entrar em contato. Tem coisa que é muito dolorosa, tem traumas, tem dores, bloqueios que são muito dolorosos. Então não é a hora de você entrar em contato. Você precisa se auto-respeitar, entender os seus limites, entender o seu tempo. Ok? Por isso que o autoconhecimento é muito importante. Por isso que você precisa, na hora de escolher um terapeuta, que seja empático, que entenda o seu momento. Porque nem sempre é a hora de falar de uma dor. E aí, quando você tem um bloqueio de contato, você não consegue falar de alguma coisa, tem uma função preservativa. É saudável para a sua sobrevivência. E proteção de você mesmo, é o seu próprio céu se autoprotegendo. Lembra que eu falei da homeostase? O seu próprio organismo se te autoprotegendo. Tanto é que, às vezes, você não consegue lembrar de como aconteceu esse trauma, como surgiu. E aí, você não precisa lembrar, porque às vezes é o seu próprio mecanismo de defesa que bloqueou essa memória. Você só precisa ressignificar. Entender que não é mais assim. Entendeu? Nem tudo é para você relembrar. Mas é importante sim você ressignificar, dar um novo sentido, dar um novo significado. E o que é psicopatologia então? Psicopatologia é quando a pessoa permanece preso à mesma estrutura. Ela não consegue mudar, ela não consegue criar. Quer ver? Uma pessoa que ela está no emprego há 15 anos, no mesmo emprego, fazendo a mesma coisa, fazendo a mesma empresa. E aí ela é demitida. E aí a pessoa que sai desse emprego e começa a se sentir incapaz, começa a alimentar pensamentos de insuficiência, de capacidade, de culpa, é uma pessoa que provavelmente vai adoecer. Agora, uma pessoa que consegue criar, consegue lidar com a mudança, consegue perceber novas possibilidades e não se deixa ser tomado por essa dor, provavelmente é uma pessoa mais saudável. Ela consegue criar, ela consegue se reinventar. Então, a psicologia acontece quando não há esse movimento de criação, entendeu? Do próprio sujeito. Ah, mas Luísa, por que a pessoa é assim? Como eu falei lá no início do vídeo, cada um vai lidar de acordo com o seu desenvolvimento emocional na primeira infância, na segunda infância, na adolescência, e aí você vai se autodesenvolvendo nas suas experiências. Mas eu não gosto muito do desenvolvimento infantil. O importante é você saber que o que foi, foi. O que você pode fazer hoje? É importante você olhar para si, entender quais são os novos caminhos. E aí, na Gestalt terapia, a gente tem uma palavra, eu amo essa palavra, né? Que é awareness. O que é awareness? Ampliar a consciência de alguma coisa, ampliar a sua autoconsciência, perceber suas próprias dificuldades e permitir criar alternativas quando possível. Ou seja, eu tenho uma dificuldade em fazer uma atividade física, mas aí você reconhece, realmente eu tenho uma dificuldade nisso. Agora, a pessoa não se exercita e acha que está tudo bem, ela não tem awareness, ela não tem consciência do problema. Quando você não tem awareness, quando você não tem esse ajustamento criativo, você não consegue se reorganizar. Ou seja, quando a pessoa não tem consciência do seu problema, cara, é um perigo, porque é bem provável que essa pessoa desenvolva psicopatologia. Né? E aí a gente tem dois tipos. A gente chama de ajustamento criativo. O neurótico e o psicótico. Neurótico, em termos de psicopatologia, em termos de linguagem psiquiátrica, vamos dizer assim, todo mundo é um pouco de neurótico. Todo mundo, né, cria sua própria fantasia nessa cabeça, cria imaginações e tal. E o psicótico é uma situação mais singular que eu vou falar aqui, que é o caso da esquizofrenia. Só que assim, cada um tem suas vivências, cada um tem sua forma de lidar com a vida. Mas existem traços sintomáticos que a pessoa pode desenvolver um ajustamento criativo neurótico ou psicótico. O que seria um ajustamento criativo? O seu organismo está tentando sobreviver, ele vai achar
caminhos para se reorganizar. Lembra que eu falei? Mesmo na saúde ou na doença, mesmo que desenvolva uma psicopatologia. E o ajustamento do tipo psicótico, que é a psicose, no DSM-5 e no CID-10, que é o nosso manual, né, de transtorno psiquiátrico, diz que é um grau intenso de sofrimento psíquico. E existem prejuízos psicossociais para esse sujeito psicótico. E prejuízos afetivos. Então, existem alterações psicológicas graves, intensas e comprometedoras. Porque na psicose existe um conjunto de sintomas que vão fazer o indivíduo não ter mais funcionalidade ali no seu dia a dia, quando ele está debaixo desse sintoma, né? E a psicose é a esquizofrenia, né? Esquizofrenia é o termo técnico, que acontece alteração no juízo de realidade do sujeito. Então, existe alteração ali na percepção dele do que acontece. Tipo assim, o ajustamento criativo neurótico, quando eu vejo uma situação e eu falo assim, aquele cara tá falando de mim, mas será que ele tá falando de mim mesmo? Ah, aquele cara não gosta de mim, mas será que ele realmente não gosta? É coisa da minha cabeça. No psicótico, não. No psicótico, ele tem a certeza da imaginação. Ele vai olhar pra pessoa e falar, aquela pessoa não gosta de mim, ela não gosta de mim, aquela pessoa não gosta de mim, ela tá me perseguindo. Entendeu? Há uma alteração aí no juízo de realidade. E ele se ajusta dessa forma para poder viver. Então, existem os sintomas do esquizofrênico. Que, olha só, esses sintomas são baseados no DSM, tá bom? Eu ainda não estou falando da visão da Gestalt. Estou falando na visão do DSM, do Manual de Diagnóstico de Transtornos Mentais. Quais são os sintomas? Delírios, alucinações, comportamentos bizarros, agitação psicomotora, neologismos, parafrasias, né? Falam muita coisa com coisa, viajam um pouco no falar. Existe perda de funções psíquicas, como empobrecimento global da vida psíquica e social. Se distancia, como assim? Vai se criar um distanciamento afetivo nas pessoas, vai ter retração social, vai começar a se isolar mais, começa a empobrecer a fala e o pensamento, começa a não ter vontade de fazer nada, não quer falar nada, começa a ficar mais lento no dia a dia. Só que nós da Gestalt Terapia vamos querer entender um pouco mais desse sujeito. Aonde vem esses sintomas? Qual é a verdadeira natureza desse sintoma? O que aconteceu nesse sujeito que ele precisou fazer esse ajustamento criativo tipo psicótico? Então a gente começa a entender que a psicopatologia ali tem algo ali atrás. Aconteceu alguma interrupção no processo de contato desse sujeito. A gente entende que quanto maior a rigidez, como que eu vou falar isso? Quanto maior rígido a pessoa for na vida, quanto menos contato, mais rígido, mais quadradinho ela for, quanto mais severo o seu ambiente de existência, pais ditadores, ambiente ditadores, chefes ditadores, muito ali quadradinho, muita rigidez, vai ter um efeito percebido no comportamento e na personalidade dessa pessoa. Ela vai ter um prejuízo aí. E provavelmente vai desenvolver uma psicopatologia. Ou seja, quanto mais cristalizado essa interação, sujeito e ambiente, até agora você já entendeu o que é essa interação, né? Mas quanto mais cristalizado, quanto menos essa pessoa muda, mais propício a psicopatologia grave ela vai ser. E aí o sujeito não consegue se perceber nesse estado de cristalização. Ele tem zero awareness. Não se percebe. Fica quadradinho. Não consegue mudar. É aquela pessoa que você fala, olha, é isso, isso e isso. Você fala, não, eu aprendi assim. É dessa maneira. Você fala, não. Será que é dessa maneira? Olha isso. Não, é. A pessoa não consegue se reinventar.
Você pode ver muito disso. Existem várias situações. Eu quero trazer aqui uma situação prática. Existe muito disso na religião. Pessoas que aprenderam de uma forma e elas não conseguem desconstruir crenças e ficam quadradinhas ali naquelas crenças e elas estão nesse estado, tá bom? Não saudável. E aí existe essa cristalização. Na neurose, lembra que eu falei 2 tipos de ajustamento criativo? Na neurose, existe pouca awareness. Pouca consciência do sujeito, mas o sujeito tem, mas tem pouca. E não consegue mudar. O sujeito tá ali, cristalizado, ele não consegue mudar. E aí vai ficando um transtorno. Aí tem vários transtornos do nível neurótico, do tipo neurótico. E na psicose, não há nenhuma awareness. O sujeito não consegue se perceber, para ele é normal, tudo que ele faz é normal. Não há nenhuma mudança na vida dessa pessoa. Essa pessoa, ela não muda nada, 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 nada. É aquela pessoa que você fica 20 anos longe dessa pessoa, essa pessoa continua igualzinha. Não mudou nada, 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 nada. Provavelmente essa pessoa tem um ajustamento criativo aí do tipo psicótico. E aí, por estar nessa situação tão cristalizada, ela acaba perdendo a função sensorial do seu próprio corpo. Ela começa a perder a si mesma. Ela nem consegue mais reconhecer o que acontece no seu próprio corpo. E aí as situações passadas acabam se tornando inacabadas. O ambiente percebido é vago. Ela não consegue perceber bem o ambiente. É um pouco confuso. E os sentimentos iniciais que conectam o organismo ao ambiente é uma perda. Ela não consegue se ver como pertencente desse ambiente. Há uma confusão aí na mente desse sujeito. Ela perde o corpo, a apropriação física, ela está ali no seu corpo, mas ela não consegue perceber suas sensações. Ela é estranha. Há uma perda do que acontece com ela, do fato. Uma perda do ambiente, porque ela não se percebe mais aqui como pertencente desse ambiente. E é uma perda das emoções. É aquela pessoa aqui que se você pergunta assim pra ela: e aí, tá tudo bem com você? O que você tá sentindo agora? Ah, não sei. Mas como que tá seu coração? Tá acelerado? Ah, não sei. Consegue sentir seu coração? Ah, acho que sim. Você pode falar como você se sente agora? Não sei, ela não consegue definir. Eu estou alegre, eu estou triste, eu me sinto acelerado, eu me sinto frustrado, estou angustiado, sinto friozinho na barriga, estou sentindo aqui, ó, suando muito. Ela não consegue entender esses sinais corporais e emocionais. Fica muito confuso. Então, a pessoa esquizofrênica, ela tem essa perda. Ela não consegue assimilar o ambiente, como a gente normalmente, né? A gente olha o ambiente e vê, ó, tá acontecendo isso, isso, isso. Não, para a pessoa tá muito confuso o que acontece com ela, né? Então, assim, o neurótico, que são nossos ajustamentos criativos, tá? Nós, que não temos transtornos, a gente consegue a um nível, tá? Porque se for o transtorno, ele se torna um transtorno quando a pessoa não consegue mais se reinventar, como eu falei aqui. E o neurótico, o contato com o mundo é real. Ele sabe das suas limitações e necessidades. Só que ele não consegue mudar, não consegue se ajustar criativamente. Ele está ali cristalizado. Ele tenta, mas não consegue. É aquela pessoa que quer mudar de emprego, mas não consegue. É aquela pessoa que quer emagrecer, sabe que precisa emagrecer, mas não consegue. É aquela pessoa que sabe que precisa largar um vício, mas não consegue. Beleza? Ok. Por quê? Porque ela não consegue, porque ela não tem força suficiente dentro dela para viver sua própria mudança. E aí precisa de todo um trabalho. Na terapia, né? Um trabalho personalizado para fazer ela sair desse nível para um outro nível. Beleza.
Na psicose, a pessoa não consegue concretizar nem a experiência dela no seu próprio organismo. Ela perde a percepção e a própria percepção. Ou seja, ela não, o elemento tátil dela, ela sente diferente, ela percebe o ambiente nos seus sentidos diferentes, né? O seu tato é diferente, tudo dela vai ser de forma diferenciada. Ela realmente perde isso. Por quê? Porque a forma dela lidar com a experiência é diferenciada. Ela não tem awareness. Para ela, o que é, é. Não existe dúvida para essa pessoa com psicose. Ela não consegue responder ao mundo exterior e nem às suas próprias necessidades. Lembra que eu falei que o neurótico ele se percebe, só que ele não consegue se movimentar? Por limitação própria? O psicótico, ele nem sabe que existe isso. Ele está lá no mundo dele. O mundo dele é a verdade dele. O que ele recebe não tem filtro para saber, não, isso aqui é real, isso daqui é imaginário, isso daqui é... Tipo assim, a pessoa ansiosa, ela entende que eu tenho ansiedade, eu tenho uma preocupação, mas essa preocupação pode não acontecer. A pessoa ansiosa é assim. Mas ela tá lá preocupada, ok? Mas ela sabe que pode não acontecer. O psicótico, não. Se ele pensa, ele tem certeza que vai acontecer. Ele tem a certeza cegamente, porque aquilo é realidade, não existe filtro. Entende o que eu tô falando aqui? Me diz aqui nos comentários, porque é um pouco complexo. A gente, na psicologia, para entender um pouco esse ajustamento psicótico, a gente tem que ler, consumir. E sempre tá se atualizando porque é complexo mesmo, mas a gente só consegue ajudar a pessoa a entender que é só uma forma de existir, uma forma diferente de existir, mas ela ainda continua sendo uma pessoa. E a gente só consegue entender isso com conhecimento. Então, assim, a pessoa com psicose, o esquizofrênico, ele é desconexo da realidade. Ele tá numa realidade para ela. Por isso que você vê muitas pessoas esquizofrênicas. Você já viu, você tá andando na rua e aí tem uma pessoa falando sozinha com um amigo imaginário, ou com alguém? Sei lá, a pessoa tá falando sozinha, ela tá no mundo dela, numa realidade dela. Existe alguém ali com ela. Entendeu? A pessoa esquizofrênica é isso. O que não tem filtro. O que ela vê é a realidade total. As suas sensações são bem primárias e bem primitivas. Ela sente o básico do básico do básico. Né? E ela acaba se desligando de si do mundo. Ela cria realmente uma realidade paralela. Né? E existe uma interrupção muito grande aí na sua awareness. Ela não tem mais consciência do que é de si mesmo, do ambiente. Entendeu? Existe aí ela não consegue dar significado às suas sensações, não consegue reconhecer outro nível de consciência, aquele bem primitivo, bem básico mesmo. Ok? E aí falta conexão entre o que é sentido no corpo e o que é vivido emocional. Ela tá 100% no automático. 100%. Ela só tá respondendo a estímulos. Não consegue quebrar esse ciclo. Então a gente diz que essas pessoas psicóticas, elas têm a Gestalten abertas. O que é isso? Não é uma mente aberta, não tem filtro. Não há justiça em si mesmo. Tudo que ela recebe, ela vê a coisa como ela realmente é. Ok? Então, a alta fixação no passado, essa pessoa vive muito no passado. Pessoas esquizofrênicas, elas estão extremamente no passado, porque provavelmente ela desenvolveu a esquizofrenia por um trauma muito forte do passado. E aí abriu o surto, né? Ou não necessariamente abriu o surto, mas é uma pessoa esquizofrênica e está com muita fixação no passado. Por quê? Você tá falando isso? Porque tem pessoas esquizofrênicas que não necessariamente vão abrir surto. Porque quando ela abre surto, ela começa a ter sintomas mais extremos. Às vezes são traumas que, cara, passaram uma experiência muito traumática desse sujeito, e aí ele fez ajustamento psicótico para lidar com essa dor. Ele se reajustou dessa forma. Entendeu? O seu próprio organismo se reajustou dessa forma. E aí ele desenvolveu esse ajustamento criativo psicótico. E aí ele começa, para não lidar com a dor, ele começa a criar uma dessensibilização. Ele começa a não sentir. Existe aí um embotamento que a gente fala. Um embotamento afetivo, baixa percepção do seu próprio corpo e daquilo que acontece à sua volta. Tá? Ele criou um mundo paralelo dele mesmo.
uma fuga mesmo. A pessoa acaba não, assim, valorizando as suas sensações, valorizando os relacionamentos. Ela se isola e fica naquele mundo dela só. Então, até que uma pessoa esquizofrênica, sem medicação, tá, gente? Uma pessoa mesmo, assim, porque a medicação auxilia no processo do tratamento da pessoa com esquizofrenia. Mas a pessoa sem medicação, ela tá no mundo dela, ela não se relaciona com o outro. Ela tem um mundo paralelo dela, ok? E aí a sua energia acaba. Essa pessoa teme qualquer tipo de decepção, ela teme se prejudicar, prejudicar ou ser prejudicado. E qual é o tratamento da pessoa com esquizofrenia? É possível curar? É possível se tratar? A pessoa com esquizofrenia, ela tem a sua própria forma de existir. Ela tem o seu ajustamento criativo, a sua forma de lidar com as coisas do mundo. Lembra que eu falei aqui no início? Cada pessoa tem uma forma de lidar. Essa pessoa psicótica, ela tem o seu próprio jeito. Ela tem o seu ajustamento criativo psicótico. Então ela é assim no seu modo de existir. E ela vai ser assim para sempre. Ela acabou desenvolvendo isso, seja lá por qual via, e ela tem esse ajustamento criativo diferenciado. Mas existe tratamento. É uma doença crônica, como diabetes, como asma, né, como doenças coronárias, ok? É uma psicopatologia crônica. A pessoa vai ter que conviver com ela pro resto da vida e vai ter que fazer aí alguns ajustes para lidar com isso. Só que ela é uma pessoa funcional, se ela se tratar, ok? Porque uma pessoa com diabetes que para de tomar medicação volta a ter a insulina desregulada, ok? Então precisa tomar medicação para sempre. Então a pessoa com esquizofrenia vai precisar estar em tratamento constante. Quando a pessoa larga o tratamento, é bem provável que volte às alterações comportamentais graves. Por isso precisa estar em constante tratamento. Então, o principal tratamento aqui no esquizofrênico é o diálogo, é o acompanhamento psicológico. Tem que ter isso, porque o paciente psicótico ele precisa ser percebido e confirmado. E é na troca, ali na conversa terapêutica, que a gente confirma esse sujeito. Como na psicose a defesa do self se faz se perder de si, se perder de vez das situações, ele precisa ser confirmado, reconhecido e reafirmado o tempo todo como uma pessoa, ok? O que infelizmente muitos familiares não fazem. O que o familiar faz? Afasta essa pessoa, para de falar com ela, acha que é problemático. Então, muito importante estar ali reafirmando a existência dessa pessoa. Existe o tratamento medicamentoso também, tá bom? Que é importante você fazer o acompanhamento com o psiquiatra para entender ali qual medicamento o sujeito com psicose deve tomar. A pessoa com psicose, existe algumas coisas que acontecem com essa pessoa para ela desenvolver a psicose. Então, assim, no primeiro momento, como muitas coisas vão bater com a crença desse sujeito, com a forma de existir, há um rompimento da coerência e da evidência do mundo. Ele tenta, de toda maneira, mudar as coisas externas a ele, mas sem sucesso. Porque não admite as coisas como de fato são. Ele cria uma coisa paralela na sua mente e tenta mudar as coisas, mas ela não consegue se ajustar frente às demandas da sociedade. E aí começa a ter experiências falseadas e lacunares. O que é isso? Experiências que não sustentam a sua própria crença, sustentam o seu próprio desejo. Aí, no segundo momento, esse sujeito psicótico, ele começa a ter ideias surreais, ideias que não fazem sentido, fora
do que o ambiente exige. E começa a ter conflito, o ambiente e o sujeito. E aí, frente a essas demandas, esse sujeito começa a desenvolver uma angústia muito forte, muito insuportável. Porque o que ele gostaria que fosse, não é. E ele não consegue se reorganizar frente à demanda social, frente à demanda do ambiente, frente àquele desafio ali. E aí, existe um terceiro momento dessa pessoa com esquizofrenia. Ela tenta se camuflar e dissimular daquilo que é insuportável. Ela tenta fugir, sair, distorcer. E existe um insucesso ali. E como existe um insucesso, porque existe um mundo real, ela começa a ter delírios e alucinações. Começa a criar um próprio mundo para se autopreservar devido à autoangústia de lidar com a realidade. Vou botar aqui um exemplo. Decepção amorosa. A pessoa tá lá num relacionamento muito apaixonada, normal, sem esquizofrenia. Uma pessoa comum. E aí ela vive uma traição. E aí essa pessoa, o parceiro, fala assim, mas eu não quero mais ficar com você, vou ficar com essa pessoa que eu traí. Eu encontrei uma nova pessoa, eu vou ficar com ela. Essa pessoa que vive essa dor extrema, pode ser traição ou não, tá, gente? Enfim, perdeu o sujeito que ama. É muito intensa essa dor. Ela tá numa angústia muito grande, ela não consegue, porque esse sujeito é tudo para ela. E aí, como ela não consegue lidar com essa dor, ela inventa coisas na cabeça dela, não, você me ama, você me ama, você me ama. E começa a criar uma realidade paralela. E aí começa a fugir dessa situação, não quer lidar e acaba entrando em surto. E criando delírios e alucinações que afastam dessa realidade. Como se ela ainda continuasse nesse relacionamento que o cara ama ela. E aí ela começa a criar situações que ela enxerga no mundo dela paralelo, que o cara tá aqui, ama ela, o cara traz flores. Ela continua nesse relacionamento, ela tá num outro mundo paralelo porque ela não conseguiu lidar com a angústia. E ela faz isso só para se autopreservar. Então, é uma reorganização do organismo. Um ajustamento criativo foi dessa forma que o organismo dela conseguiu se reinventar. Eu quero que você entenda que na Gestalt nós não focamos muito no sintoma. Mas a gente olha o sujeito que sofre. E como ele produz o seu ajustamento psicótico. Cada um vai ter uma forma de produzir esse ajustamento, produzir a forma como digere as situações no dia a dia, e aí a forma que ele digere é um pouquinho diferenciada. E aí, a gente entendendo como, a gente consegue aliviar a angústia desse sujeito. Fazer uma intervenção mais pontual, mais cirúrgica. Ajudar ele a entender quem ele é. E fazer essa assimilação das coisas aos pouquinhos no tempo do sujeito, que dói. Ou às vezes só aceitar ele como ele é e trazer funcionalidade à sua vida. Porque o objetivo principal da Gestalt é fazer que o sujeito se reconheça como é e seja potente em si mesmo. Independente das circunstâncias, independente do que ele viva. Então, essa pessoa com esquizofrenia, existe potência nela. Existe força nela. Tá? É um sujeito que está ali, uma pessoa digna. Então, a gente precisa ser mais empático, entender que ela teve um sofrimento intenso, mas que agora existe alguém ali para ajudar ela nessa questão existencial, no seu modo de viver, que é único. E aí, com um tratamento multidisciplinar, é possível que a pessoa com esquizofrenia tenha uma vida digna, né? Consiga voltar às suas funcionalidades. O que acontece? Muitas pessoas com esquizofrenia acabam saindo do emprego, acabam deixando suas famílias, acabam largando tudo. Porque não existe um ambiente que a abrace, que cuide dela. Mas é importante a gente ter mais empatia e entender como essa pessoa funciona. Eu trouxe aqui, é um pouquinho confuso, mas assim, assiste esse vídeo várias vezes, tenta assimilar. E a intenção aqui é que a gente tenha um olhar mais empático para a pessoa que sofre de esquizofrenia. Eu fico por aqui e te vejo em breve. Tchau!